E aí, tudo certo? Vamos para mais uma aula de matemática? A aula de hoje é um conteúdo novo. É na página 53 e 54. Vai ser a nossa primeira, vão ser as nossas primeiras atividades hoje. Tem jogo, tem um monte de coisa legal para a gente fazer. Então, por que a gente vai fazer essas atividades, tá? A gente vai resolver problemas práticos, vai aprender, tá? Vai desenvolver conceitos do que é mais, do que é menos, começar a aprender um pouquinho mais sobre multiplicação, certo? Então vamos lá? Na atividade inicial, a gente vai ler junto agora esse pequeno texto, certo? Que ele é uma introdução das atividades que a gente vai fazer. Então vamos lá? Eu vou ler para vocês. Depois, se vocês sentirem necessidade, vocês também podem ler, ok? Silvana, uma garota muito animada, ficou feliz quando seu pai anunciou que estavam de mudança marcada para o início do mês de janeiro. Contou a ela também que o local, um condomínio no bairro de Jaguaré, tinha uma grande área de lazer e quadras poliesportivas. Mas de todas as informações que seu pai lhe deu, o que mais a encantou foi saber que estaria mais perto de seus colegas da escola, já que o local ficava a um quarteirão do colégio. Logo após a mudança, Silvana não perdeu tempo e fez novas amizades. Passava grande parte do tempo livre na área externa do condomínio. Nos finais de semana, entretanto, não se esquecia de seus colegas de escola. Assim, com frequência, os convidava para brincar e aproveitar o verão. Para comemorar seu aniversário que estava próximo, Silvana resolveu convidar tanto seus colegas de escola quanto os dos condomínio para passarem um dia especial em sua companhia. Todos logo aceitaram o convite. Esse dia seria com certeza muito alegre e cheio de surpresas agradáveis e desafiadoras. Os pais de Silvana estavam ansiosos para organizar a festa, mas precisavam saber quantas crianças participariam ao todo. Além disso, pensaram: virão mais meninos ou virão mais meninas? Então a gente já tem mais ou menos uma ideia do que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com os convidados da Silvana agora. Vai saber quem vem mais. Será que é mais meninos, mais meninas? Então vamos resolver os problemas? A primeira problema é o seguinte, todas as crianças convidadas confirmaram presença para a festa de aniversário da Silvana. Para descobrir qual será o número de convidados, resolva os problemas abaixo. Então, primeiro de tudo, a prof vai ler e explicar todos os problemas para vocês, certo? Vocês vão parar o vídeo um pouquinho, vão resolver e depois vocês vão corrigir comigo. Combinado? Atenção para o primeiro problema. Na classe da Silvana, além dela, há mais 9 meninas. Ou seja, tem 9 meninas e mais quem? Presta atenção no probleminha. Sabemos que o número de meninos e de meninas é igual. Então, calcule quantas crianças da escola participarão ao todo da festa. Então, a gente sabe que tem 9 meninas além da Silvana, certo? Então, ali a gente tem já um probleminha para resolver. Então, sabendo disso, a gente sabe que o número de meninos é igual, ok? Problema 2. Crianças do condomínio. Silvana convidou 2 grupos de meninas, que conheceu logo nos primeiros dias da mudança. Quantas estarão presentes se em cada grupo há 5 meninas? Então, ela convidou 2 grupos de meninas. Em um grupo tem 5 meninas e no outro também. Quantas meninas ao todo vai dar com esses 2 grupos? Presta atenção. 3. Quantas crianças ao todo participarão da festa? Ao todo. Então, somando as crianças lá do colégio dela, os grupos de menina da número 2, quantas crianças vão dar? Agora você vai parar o vídeo um pouquinho, certo? Que eu vou corrigir logo em seguida. Então, vamos corrigir. Na número 1, então, olha só o primeiro problema que a gente tem. Presta atenção, além dela, além da Silvana, há mais meninas. Ou seja, vocês podem compreender observando esse dado,
tá? Então, a gente tem que unir 9 meninas, né? A mesma quantidade de meninos. Então, 9 mais 9, certo? Que vai dar 18. Porém, vocês esqueceram da Silvana? Pois é, então vamos prestar atenção. 9 meninas além da Silvana quer dizer que tem 10 meninas com a Silvana. Então, a continha seria 10 meninas, se a quantidade de meninos é igual, mais 10 meninos. 10 mais 10? Muito bem. 20 crianças da escola, então, na número 1, certo? Agora, na número 2, presta atenção. A Silvana, ela convidou 2 grupos de meninas. Em cada grupo tinha 5 meninas. Então, aqui eu tenho 5 e aqui eu também tenho 5. Quanto é 5 mais 5? Isso mesmo, acertou quem falou 10. Então, olha os dados que a gente já tem. Da número 1, a gente tem 20 crianças da escola. E na número 2, a gente tem 10 grupos de meninas, certo? Então, vamos lá. Agora, na número 3, quantas crianças ao todo, ou seja, somando a número 1 e a número 2, a Silvana convidou para a festa dela? Se eu somar, qual foi o resultado da 1 mesmo? 20. Muito bem. E qual foi o resultado da 2? 10. Então, qual é a conta que a gente tem que fazer na número 3? 20 mais 10. Muito bem, quem acertou. Então, vamos lá fazer. Quanto é 20 mais 10? 30. Muito bem, joia. Vocês estão demais. Então, vamos lá. Agora, atenção. A gente tem uma trilha maluca, certo? Ó, tabuleiro. Esse tabuleiro aqui, ele tem a forma do condomínio que a Silvana morava. Então, prestem atenção. Se a Silvana morava nesse condomínio, a gente vai fazer um jogo com ele agora. Vamos lá? Preparados? Então, o tabuleiro tem a forma do condomínio da Silvana para a gente fazer as jogadas. Então, agora, trilha maluca. Então, vamos lá. Atenção, a prof vai ler todo o material necessário, todos os participantes e todas as regras. Fiquem atentos, certo? Você e seus amigos não serão seus amigos, serão seus familiares, certo? Ali também nos participantes está dizendo que no máximo 4 jogadores. Você pode jogar de dupla, certo? Você e sua mãe, você e seu pai, você e seu irmão, ou pode jogar de 4 pessoas, não tem problema. Então vamos lá. Você e seus familiares irão percorrer uma trilha diferente, que fica no condomínio onde Silvana morava. Utilizar os cubos e faça os cálculos necessários para chegar mais rápido ao final. Então, ganha quem chegar primeiro. Material. Vocês vão lá no bloco de jogos dos materiais e vocês vão recortar tanto o branquinho, o dado, quanto o vermelho. A gente vai precisar dos dois. Atenção que eu vou explicar por que a gente vai precisar dos dois. Então, do bloco de jogos, vocês vão tirar esse tabuleiro do Trilha Maluca, certo? Ali está mostrando a entrada e também a saída, que é onde quem chegar primeiro vai ganhar, e também os dados. Depois de montar todo esse material, organizar a mesa, convidar quem você quer para jogar com você, você vai explicar as regras para a pessoa. Então, você tem que prestar atenção na prof para poder passar a informação para outras pessoas, certo? Então, primeiro de tudo, vocês vão colocar um marcador na entrada. Vai marcar. Ai, prof, não tem para todo mundo? Pega uma borracha, um clips, enfim, que vocês acharem melhor. Mas lá tem os marcadorzinhos, ó. Tem 4, tá vendo? De 4 cores. Mas caso perca, pode colocar outro, não tem problema. Aí, o que vocês vão fazer depois? Vocês vão ter que jogar os dois dados ao mesmo tempo. O dado vermelho, ele é chamado de dado multiplicador, certo? E o dado branco é o dado do número. Então, vamos ler as regras. Jogar os cubos de uma única vez e calcular os pontos obtidos para movimentar o marcador, como explicado a seguir. O cubo vermelho é o multiplicador, tá? Que ele indica o número de vezes em que o cubo branco vai ser multiplicado, vai ser somado, certo? Por exemplo, atenção no exemplo. Se eu tirar
4 no cubo de pontos, ou seja, 4 no branco, e 2 no vermelho, eu vou ter que fazer 4 mais 4, certo? Que vai dar 8. Então, eu vou somar 8 casas, ok? Se eu tirar 1 no cubo branco e se eu tirar 1 no cubo vermelho, 1 vezes o número 1, então eu vou andar só uma vez, certo? Mas se eu tirar 1 no dado branco e 2 no dado vermelho, aí eu vou andar 2 vezes, porque 1 mais 1 é 2. Certo? Então, o importante, além de ir muito bem com o dado branco, vocês também, quanto maior o número, tirar no dado vermelho, melhor, certo? Se você tirar 0 no dado vermelho, você passa a sua vez, certo? Ó, o jogador que tirar o número 0 no cubo vermelho perderá a sua vez de jogar. Então, independente, se você tirar 6 no branco e 0 no vermelho, não joga, ok? O jogador que parar nas casas azuis deverá iniciar a trilha novamente. Então, ó, presta atenção. Tá vendo as casas azuis? A 5, a 13, a 20, 26, 34 e 39. Se cair ali, tem que voltar lá no início. Quando o marcador estiver próximo à saída, o jogador somente poderá movimentá-lo se seguir tirar um número exato nos dados para atingir a saída da trilha. Então, o que acontece? Quando estiver lá próximo, tá? Da saída, lá pelo número, ali, ó, lá pelo número 34, você somente vai poder movimentar se conseguir tirar o valor exato nos dados, tá? Para atingir a saída. Então, por exemplo, o que é o número exato nos dados? Se você tirar 2, 2, se você tirar 1, tá? Então, a partir do número 34, só pode se tirar número exato, certo? O jogo termina quando um dos jogadores chegar em primeiro lugar na trilha, certo? Então, joguem com a família de vocês, quantas vezes vocês quiserem, é um jogo bem legal. E é um jogo rapidinho, porque só tem até o número 40. Se você jogar sempre, por exemplo, o número 6 e o número 2, você vai pulando de 12 em 12. Certo? Porque 6 mais 6 é 12, ok? Então tá, boa jogada. E depois que a gente jogar, a gente e vocês, a gente vai fazer atividades, que é o seguinte, a situação problema do jogo. Então presta muita atenção. Número 1. O Guilherme ele estava com seu marcador na entrada do jogo, a trilha maluca. Ao jogar os cubos, ele acertou. Presta atenção nos números que ele acertou. O número 6 no cubo de pontos, ou seja, no branco, e o número 2 no vermelho. Em qual casa que ele vai colocar o seu marcador? Então, por exemplo, no número 6 é o número do dado branco. E o número 2 é o do vermelho. O que eu tenho que fazer com o número 6? Somar ele quantas vezes? Eu vou multiplicar. Quantas vezes? 2 vezes, muito bem. Então, eu vou fazer 6 mais 6. Qual é a casa que ele vai? Pensa um pouquinho e responde ali. Número 2. Atenção. O Matheus ele estava na casa 15 da trilha maluca. Ao jogar os cubos, ele sorteou o número 5 no cubo de pontos. Quais são as possíveis casas em que ele poderá pôr seu marcador dependendo da pontuação do cubo vermelho? Quais são? Então, por exemplo, assim, ó, dependendo da pontuação do cubo vermelho. Primeira casa possível. Por exemplo, se a pontuação do cubo vermelho sair 1, e ele vai ter que colocar, vai colocar qual número daí? Pensa um pouquinho. Qual é o número? Ó, na atividade 2. Como o cubo vermelho só possui 3 algarismos diferentes, que é o 0, 1 e o 2, vocês vão responder a partir da relação do quê? Entre a casa em que ele está parado, que é a 15, e a quantidade de passos tirado pelo cubo, que é 5. Aí a gente tem o quê? Uma variável, porque ele pode tirar 0, 1 ou 2, certo? Ou seja,
Depende do marcador, se saísse no 2 e também no 3. Então, não importa nesse momento a ordem, né, das jogadas. Então, o que acontece? Por exemplo, a primeira casa possível, 0, né, no dado vermelho, perde a vez, certo? E aí permanece na mesma casa, na de número 15. Na segunda casa possível, 1 no dado. Então, vai ser vermelho. Ele deve caminhar uma vez pelas 5 casas, mais 5 casas, que ele ficará no número 20. E a terceira casa possível, por exemplo, 2, certo? No dado vermelho, que ele deverá caminhar mais 2 vezes a quantidade de 5 casas. Então, ele vai avançar 10 casas. Então, ele vai ocupar a casa do número 25. Então, a gente tem que pensar com o número 0, com o número 1 e com o número 2 para responder essa questão da número 2, certo? Na questão número 3, vamos lá. Carolina estava na casa de número 36, lá no final do jogo, lembra? Tem umas regras para o final do jogo. Ela jogou os cubos e conseguiu chegar à final da trilha em primeiro lugar. Então, agora a gente vai descobrir quais foram os dados sorteados. Então, por exemplo, ela está na casa 36. Vamos voltar lá na trilha. Ela está na casa 36. Quantas casas faltam para chegar a 40? Então, vamos ver, ó, 36, 37, 38, 39, 40. Faltam 4 casas. Quais foram os dados que ela pode ter jogado para atingir o número 4? Pensa um pouquinho. Qual foi o dado branco? Será que se ela atingisse, por exemplo, 4 no branco e 0 no vermelho, ela poderia? Não, porque o 0, ele passa a vez. Mas se ela tirasse 4 no branco e 1 no vermelho, será que ela passaria? Isso, sim, acertou quem falou sim, porque vai ser uma vez o número 4 e ela só precisa de 4. E se ela tirasse 2 no vermelho e 2 no branco? Será que ela conseguiria? Sim, porque 2 vezes o número 2 é 4, ó. 2 mais 2, 4. Certo? Então, vocês vão colocar lá agora. Na número 3, qual foi a jogada que ela fez para acertar no final da trilha? Tá? Agora, prestem atenção. Última atividade do dia, que é essa, hora de resolver problemas. Então, vamos prestar atenção? Na número 1 diz assim: em um determinado momento, a Silvana não sabia mais quantos colegas tinham chegado lá na casa dela. Então, vocês vão observar o quadro da presença dos colegas dela. Então, na piscina tinha a Priscila, o Guilherme, o Fernando e a Sabrina. Na quadra, o Matheus, a Júlia, o Vinícius e a Loreta. Na brinquedoteca, Giovana, Felipe, Alice e Gabriel. E no salão de jogos, o Rafael, a Carolina, a Adriana e o Murilo. Então, vamos ver agora quais são as perguntas? Sabendo que em cada local da festa escolhido para brincar há 2 meninas, quantas convidadas estão no condomínio? Então, em cada local, na piscina tem 2, na quadra tem 2, na brinquedoteca tem 2 e no salão tem 2. Ao todo, quantas meninas tem? Então, você vai somar 2 na piscina, mais 2 na quadra, mais 2 na brinquedoteca e mais 2 no salão de jogos. E ver quanto que vai dar. Quantos são os meninos? A mesma coisa, tem 2 meninos em cada local. Quantos são os meninos? E quantas crianças haviam chegado ao todo? Então, somando menino e menina, quanto tinha ao todo? Vamos fazer juntos? Então, vamos lá. Primeiro dá uma pausa, faz sozinho, para agora você corrigir com a prof, ok? Então, vamos lá. Seguinte, então, meninas, se tinha 2 na piscina, vamos lá. Aí depois tinha mais 2 na quadra, mais 2 na brinquedoteca e mais 2 no salão de jogos. Quantas tinham? Muito bem, acertou quem falou 8. Então, coloca 8 meninas. E quantos meninos? Meninos, a mesma coisa. Tinha 2 na piscina, mais 2 na quadra, mais 2 na brinquedoteca e mais 2 no salão de jogos, certo? Quanto tinha?
8, muito bem. E aí, quanto tinha ao todo? Quanto que é 8 mais 8? E aí, quanto que é 8 mais 8? Tô esperando a resposta. Muito bem, acertou quem falou 16. Ótimo, então essas são as nossas atividades de hoje. Resolvam com atenção. Procurem fazer em momentos que não tenha tanto barulho, certo? Parem um pouco se vocês estiverem cansados, voltem o vídeo da prof, vai fazendo as atividades comigo, certo? Um beijo e até a próxima. Amanhã também tem aula de matemática.